E tem lá também acompanhamentos com psicólogos, que às vezes as pessoas chegam lá e estão com depressão, estão tristes porque perdem o emprego, tem que se afastar, enfim. Como é que funciona esse tipo de... E é muito importante essa visão multiprofissional no mundo moderno. Hoje, reabilitação não se faz mais tomando remédios somente. Hoje a gente tem que tentar interagir de forma multi e interdisciplinar, só que ao mesmo tempo. O indivíduo que tem uma dor, a dor é um fenômeno multidimensional. A dor não só diz respeito de onde dói. A dor dói o joelho, a dor dói a consciência, a dor traz uma doença psicológica pela dependência, por eu não conseguir mais trabalhar, por eu não conseguir mais prover a minha família, trazer o recurso para dentro de casa. A dor traz humilhações em filas de INSS, em maus tratos dentro de empresas. Traz uma doença, a dor que era física, traz uma dor psicológica, a depressão, a ansiedade, insônia, os transtornos compulsivos. Quando você reúne o mal-estar físico com o mal-estar psicológico, nós temos a doença social instalada, porque eu já não vou mais a festas, eu não estou trabalhando, eu estou desempregado, passo a não me dar bem mais com a minha família, não tenho mais paciência com meu filho, começo a discutir com a minha esposa. Então eu perco o convívio social. É muito importante, dentro de um trabalho de reabilitação, que você contemple a reabilitação física, a reabilitação psicológica e a reabilitação social. Porque senão você não consegue tratar o indivíduo no contexto geral e devolver ele são, curado para o convívio social. Se você fica fazendo atividades individuais, como 10 sessões de fisioterapia, 5 sessões de acupuntura, 5 dias de remédio, 4 sessões com a psicóloga. Que é o que acontece normalmente. É o que acontece hoje. Seria como se a gente ficasse enxugando gelo. O gelo nunca vai ficar seco. Você vai gastar, você vai desperdiçar dinheiro público, você desperdiça verba, você desperdiça tempo. E o pior, esse indivíduo vai ficando cada vez pior. As drogas vão interagindo umas com as outras. Ele só tomava remédio para pressão. Aí parou de fazer exercício por causa da dor, começou a ficar obeso, virou diabético, porque se alimenta mal, junto com a falta de exercício. Então já toma remédio para diabetes e para hipertensão. Aí entrou o remédio para dor usado de forma crônica, não podia usar de forma crônica. Como é derivado de um sal, esse anti-inflamatório, ele prejudica a pressão arterial. Aí tem que voltar no cardiologista aumentar o remédio da pressão. São 3 remédios que começam a prejudicar o estômago. Aí tem que entrar o gastroenterologista para tratar o estômago. E uma coisa vai levando a outra, essa bola fica enorme. Daqui a pouco vai para o psiquiatra, entram drogas psiquiátricas junto com aquilo tudo, e você não segura mais esse paciente. Ele vai ter a vida dele abreviada em função da organização do tratamento ser feito de forma equivocada. Não se levou em consideração os aspectos científicos de uma reabilitação. A gente tem que cientificar a rede pública de saúde para que ela funcione melhor. Não precisa ter mais dinheiro. Precisa você chegar para a pessoa que entende daquela especialidade e dar a ela o livre acesso das mudanças necessárias dentro daquele fluxograma, para que você possa controlar esse paciente usando os recursos que a gente tem em mãos. E como é que essas pessoas chegam lá? É feita uma triagem? As pessoas vão para determinados acompanhamentos? Hoje funciona assim. Lá nós temos... A sua equipe é de quantas pessoas? Hoje a minha equipe está restrita. A Santa Branca está vivendo uma reconstrução política. Toda vez que troca uma administração, eles têm um tempo para... E eles abraçaram a causa do núcleo, estão tentando... O projeto em si, ele contempla 2 fisioterapeutas, ele contempla um psicólogo, uma nutricionista, um assistente social, 3 auxiliares de enfermagem e o pessoal do burocrático, que são aqueles que cuidam dos prontuários, dos agendamentos, dos desmarques e tudo mais. Esses pacientes, ou eles vão nos procurar direto no ambulatório de fisioterapia com uma dor e a gente inicia o trâmite do tratamento, ou ele vem encaminhado por algum médico da rede pública de saúde que atendeu esse indivíduo com dor no joelho e encaminha ele para o setor de reabilitação. Então ele recebe a medicação pelo tempo previsto pelo médico e inicia a reabilitação dele. Ele passa pelo estágio da fisioterapia para tratar aquela dor, às vezes até associado com a acupuntura. Quando ele recupera um percentual X que nós estabelecemos como normal para ser aceito no núcleo, ele é encaminhado para a triagem do núcleo.
Na triagem eu avalio aspectos da saúde física, aspectos da saúde mental e aspectos da saúde social desse indivíduo. As 3 doenças que ele tem. Em geral, as pessoas que vão lá são de que classe social? Hoje a gente abrange todas elas. Tem pessoas assim, bem esclarecidas, bem formadas, que trabalharam e construíram suas vidas, até aqueles que não têm formação nenhuma, mal têm uma aposentadoria para contar. E de várias cidades também? A gente só aborda Santa Branca, né? Os pacientes todos são de Santa Branca? Todos de Santa Branca. Hoje eu tenho 200 pessoas em tratamento e 650 na fila de espera. Tudo de Santa Branca? 650 na fila de espera. Caramba. Fora aqueles que não vão porque sabem que a fila de espera é muito grande. Hoje minha agenda lá está para dezembro de 14, para iniciar tratamento. A gente está tentando uma saída para melhorar isso. E você tem 2 problemas de ter um serviço que funciona. Uma virtude e um problema. A virtude é que você começa a resolver aqueles problemas que não eram resolvidos antes, que eram empurrados com a barriga. Esse indivíduo ele fazia 10 sessões de fisioterapia, saía do mesmo jeito que ele entrou, e do jeito que ele saía, daqui 10 dias ele voltava para a fila de espera de novo. E a fila vai aumentando cada vez mais, os casos mais difíceis de corrigir. Os casos fáceis saram sozinho, não precisa nem fazer fisioterapia. Dá o tempo que o corpo resgata sozinho. Você tem uma virtude, que você resolve o problema, você tendo um bom serviço, uma boa reabilitação. Sabe qual que é o problema? É que aquele indivíduo que está lá em casa já, que não quer mais saber da vida, que já está deprimido, o João chega para ele e fala, ô Zé, agora tá bom lá, ó, eu estou me recuperando. E o Zé levanta e vai lá dar o nome dele. O Zé é mais um naquela fila de espera. Propaganda boca a boca. Exatamente, um boca a boca. Você cria uma demanda muito maior. Para você instalar um projeto como esse, você tem que ter um planejamento de demanda. Você tem que potencializar a sua demanda. Quando ele faz a triagem, e a triagem ela vai dar uma somatória, é tudo computadorizado. Ele vai respondendo as perguntas, eu criei esse método, e no final dá uma somatória, dá um score. Então, essa somatória, esse total, vai dar um número. E se esse número atingir o padrão que precisa para entrar no núcleo, esse indivíduo é aceito no núcleo. Se ele não atingiu aquele total, ele ainda continua no tratamento. E as pessoas que se reabilitam, que voltam para a sociedade, a porcentagem é de 80% da sua... Quase 80%. Exatamente 76% após um ano. É o nosso índice de recuperação hoje. De cada grupo de 10 pessoas que entra, 7,6 estão 100% recuperados, reinseridos no mercado de trabalho, e grande parte deles já entram no mercado ganhando mais. Como isso? A pessoa que estava com uma dor no ombro, ela parou de fazer salgadinho, parou de fazer bolo para vender, parou de fazer artesanato, parou de vender produtos de ordem de higiene, perfumaria, como as pessoas vendem no dia a dia delas, e em função da debilidade física. Quando você recupera o indivíduo fisicamente, psicologicamente, você reinsere ele na sociedade, ele volta num pique total. E ele, como ele foi reeducado nesse percurso, ele recebeu palestras, ele foi orientado a não errar mais, não foi só tratado, ele foi orientado a não errar mais. E ele sabe como usar o corpo dele dali para diante. Ele passa a ser um praticante de atividade física na maioria das vezes. A gente cria um projeto depois do núcleo, com a educação, com os professores de educação física, para dar continuidade nisso. E a gente continua monitorando esses indivíduos a cada ano. Então, os pacientes em tratamento são monitorados a cada ano. Aqueles que recebem alta, a cada 2 anos são monitorados, para saber se o resultado que a gente alcançou continua sendo o mesmo. E o senhor aqui em Jacareí tem uma clínica, também bem conhecida, bem conceituada. E o senhor não tem a ideia de abrir um núcleo igual de Santa Branca aqui em Jacareí, ou São José, em alguma outra cidade? O que acontece? Aqui em Jacareí, eu tenho uma clínica de altíssimo nível, que eu cuido muito bem, o meu lado empresário é que fala aqui, é uma clínica particular, muita gente consegue fazer o tratamento. Eu cuido que aquilo é o meu dia a dia, é o meu ganha-pão. Então eu tenho funcionários, eu tenho fisioterapeutas que trabalham para mim, graças ao nosso trabalho, a gente já tem um nome bem respeitado no Vale do Paraíba inteiro. Eu tenho pacientes até do Rio de Janeiro que me procuram para tratamento, que estão em Taubaté, na casa de familiares, para poder fazer o tratamento em Jacareí, para você ter uma ideia. Então, esse é um trabalho particular para pessoas de classe média, tem gente até de classe baixa, mas pessoas que querem pagar por um tratamento. O método da reabilitação coletiva é um método que eu desenvolvi lá no HC, na Universidade de São Paulo, que ele é estritamente para ser utilizado na rede pública de saúde.
ele necessita daquele perfil de demanda, ele necessita do paciente carente para que ele funcione. Ele cuida das mazelas da carência, da falta de tratamento, da dor, da depressão, tudo junto. E para que isso aconteça, é preciso que mude a mentalidade do poder público. Porque eu sou um cientista te falando. Quem faz mestrado, doutorado é um cientista. Eu te falo de questões que têm amparo científico. O que eu aplico, eu sei que vai dar certo, mas não sou eu que estou dizendo. Tudo aquilo que eu aplico é baseado na literatura científica. Eu só reuni tudo e criei um método de reabilitação coletiva. É lógico, criei o score de pontuação para aceitação dos pacientes, para saber como é que está a saúde, se dá para fazer a reabilitação coletiva ou não. Tudo é estatístico. E por isso que funciona bem. Que eu sei dizer no final de um ano quanto a administração gastou, quanto a saúde gastou e quanto ela arrecadou deixando de gastar com aqueles indivíduos ali. A gente avalia até índice de pobreza. Nós tivemos na última estatística 38 pessoas passando a ganhar mais de 2 salários mínimos para cada grupo de 100 tratados. Já imaginou o que é isso? Numa sociedade como Santa Branca? Para 200 pacientes. E se eu faço isso para 1.500 pacientes? Você já imaginou o impacto social que isso teria? O senhor tentou implantar esse método em Jacareí e não deu certo? Por isso o senhor foi para Santa Branca? Não? Olha, sinceramente, eu gostaria de ter feito em Jacareí isso, mas não tive oportunidade, não tive abertura, é muito difícil a abertura. Né? E um método que foi muito bem aceito em Santa Branca. Eu agradeço muito aos meus pacientes de Santa Branca, né? Que me acolheram tão bem. Hoje em Santa Branca eu tenho uma história de 170 mil procedimentos já realizados em Santa Branca por mim e pela minha equipe. A gente faz parte da história de Santa Branca já. Gostaria muito, a gente já foi assediado várias vezes por várias pessoas públicas que estiveram em Santa Branca. Já recebi visitas do Amapá, de Roraima, já recebi visitas do pessoal de São José dos Campos, de Taubaté, de Jacareí já tiveram 4 vezes. Virou uma referência. Trazer. Já é uma referência, nós somos referência em reabilitação. Todo mundo quer fazer reabilitação gastando menos. Só que, a princípio, você tem que investir na ciência. Você tem que ter uma terceirização para fazer isso. Você tem que ter um contrato bem amparado para que você possa, primeiro, exigir que aquilo seja feito. Ter o respaldo, né? E o que seja feito da melhor forma possível, pensando cientificamente, com estatística, com números. A cada ano, aquilo tem que ser acolhido, aquelas informações têm que ser compiladas novamente e criar o panorama, o perfil de cada paciente recuperado. Ligar isso ao esporte. A saúde tem que ter ligação com o esporte, porque esporte é cuidar da saúde. A fisioterapia recupera a doença e transforma ela em saúde, e o esporte mantém a saúde. E se você não tiver esse elo de ligação entre o médico, o fisioterapeuta e o professor de educação física, você não consegue fazer o sistema andar. E a gente enxuga gelo. Porque não tem fim, né? Rodrigo, as verdades elas têm que ser ditas. As conveniências políticas não dizem respeito a mim. O que diz respeito a mim é a ciência. Eu garanto que o método que eu aplico em conjunto com a minha equipe funciona. Eu garanto que funciona. Eu garanto porque é científico. Aquilo passa por avaliação estatística científica. Aquilo é 5% é a chance daquilo dar errado. Que a verdade científica, ela tem a chance de dar errado é menor ou igual a 5%. E é científico que a gente aplica, por isso que funciona muito. É por isso que hoje em dia é necessário olhar a fisioterapia com outros olhos. Não dá mais para continuar fazendo 10 sessões de fisioterapia, de choquinho, de geladinho, de luzinha, e dar alta para aquele indivíduo com dor e botar ele de volta na rede. É porque ficou uma má vontade, né? O paciente vai já esperando o médico ou o fisioterapeuta com uma má vontade. Né? O problema hoje em dia, quando a gente atende em Santa Branca, ele é bem tratado. Senhor Mário, por gentileza, o senhor pode entrar? Como é que vai o senhor? Como é que está a família? Tudo bem? Você olha para a cara do paciente, ele fica assustado. Parece que ele vai... Tratar bem, é um absurdo isso, mas tratar bem hoje é a exceção. Tratar mal é a regra. Você pega o indivíduo, ele procura assim, estou com uma dor no joelho, vai no clínico geral, daqui 3 meses o senhor passa com ele. O clínico geral manda para o ortopedista, daqui 3 meses o senhor passa com ele. O ortopedista de boa vontade atende, fala, vamos fazer um exame, 3, 4 meses para marcar o exame.
Aí pega o resultado do exame, você precisa de uma cirurgia, 1 ano para cirurgia. Para que burocratizar, se a gente pode desburocratizar? Só que eu preciso da vontade. Se as pessoas querem aplicar isso em outra cidade, maravilha, eu tenho o projeto, eu tenho o custo para te apresentar, eu apresento, eu levo os profissionais e o método proposto. A gente coloca em conversação com toda a rede, orienta a todos como é que vai ser a alimentação desse projeto e coloca para funcionar. Com certeza absoluta, nós teremos o mesmo padrão de resultado, porque é científico. As pessoas têm que entender isso. A fisioterapia é preciso olhar ela com outros olhos. Tem um rapazinho, todo mundo fala assim, fisioterapia não tem valor. Fisioterapia é só 10 sessões, 8 sessões, estão acostumadas. Já ficou essa marca. O sistema educou as pessoas a pensar, mas fisioterapia não é isso. Estou te dizendo como fisioterapeuta, como professor, como cientista, como toda experiência que eu tenho dentro da boa fisioterapia. Tem um rapazinho que tinha um cabelinho assim, contei para você agora há pouco, chamado Neymar, desconhecido, que fatura 60 milhões de reais por ano. E eu falei para você, se ele fatura 60, você consegue imaginar quanto ele dá de lucro para quem paga esses 60 para ele? Um absurdo. Se o Neymar tem uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor no ombro, seja lá onde for, você acha que o Neymar vai ficar tomando anti-inflamatório a vida inteira, fazer 5 sessões de fisioterapia e esperar que, se Deus quiser, eu fico bom? Não, o Neymar vai fazer muita fisioterapia. 3 vezes ao dia, 2 horas cada sessão, e ele vai se recuperar em 1 semana. Se isso funciona para o Neymar, por que não funciona para a gente? Por que não pode ser implantado? Lógico que não vamos, como diz o linguajar popular, viajar. Vamos trabalhar com a realidade. Mas é o que eu sempre falo em Santa Branca, não é porque é público que tem que ser tão esculhambado. Não dá para tratar pelo nome. Até porque é público que tem que ser bem tratado. Exatamente. Né? Não dá para tratar pelo nome, não dá para não deixar demonstrar que você está querendo se livrar do paciente. Mas o cara quer se livrar do paciente, ele não quer tratar o paciente. Poxa, não dá para sentar ali, se tu escuta a história dele, eu já aprendo tanto com os meus pacientes, falei ontem para eles isso. Eu aprendo muito com vocês, eu não aprendo fisioterapia com vocês, eu não aprendo ortopedia com vocês, tampouco acupuntura. Mas eu aprendo com a história de vida de cada um de vocês. Eu já fui buscar paciente bêbado dentro de bar, já dirigi jipe para ir para a zona rural. Uma experiência assim absurda profissionalmente para mim, isso faz o profissional crescer. Mas é preciso humanizar um pouco mais, é preciso tratar com mais carinho, é preciso se comprometer com o mal-estar do outro. Existe uma beleza muito grande entre você se dedicar a estudar o funcionamento e aplicar isso ao corpo do outro, ao sofrimento do outro. Tem um laço muito grande gerado entre o profissional, e não é coisa romântica que eu estou dizendo, não. Isso é a profissão que eu nasci para ser fisioterapeuta. Eu nasci para fazer o que eu faço. E eu sinto prazer quando eu consigo recuperar um quadro de dor, quando o indivíduo fala para mim, doutor, você acredita que eu estou melhor? Eu voltei a trabalhar, eu consigo andar. Eu falo, meu Deus do céu, se eu posso fazer isso para um grupo, por que todo mundo não pode ter acesso a isso? Por que a gente não pode aplicar um tratamento mais humano? Parar com essa balela de falar que está bom, não está bom, não está bom. A fila diz, eu falo assim, o resultado do meu trabalho, a qualidade do meu trabalho, quem diz é o meu paciente. Não sou eu que executo o trabalho. Eu posso achar que está bom, meu paciente pode achar que está ruim. Pergunta para os pacientes que usam o Sistema Único de Saúde como um todo se eles estão satisfeitos com a fisioterapia que eles recebem. Bom, tá certo, doutor Rodrigo. Eu queria agradecer a sua participação no nosso programa. Parabéns pelo esse trabalho em Santa Branca, por essa clínica em Jacareí, pela sua carreira. Obrigado pela sua entrevista. Não, eu que agradeço. Estou sempre assim, aberto a isso, adoro a comunicação como professor, né? Esse lado fala alto. E lembre-se sempre que a orientação hoje ela é um instrumento terapêutico. Né? E para você orientar bem é necessário que você se aproxime do paciente, é necessário que você toque no paciente, é necessário que você escute a história desse paciente. Isso nunca pode ser esquecido. O exame clínico, ele é soberano. Apertar, palpar, perguntar, puxar, confrontar tudo isso que você ouve é muito mais importante, às vezes, do que pedir um exame. Às vezes o exame é necessário, mas nem sempre. E eu termino com uma frase que eu digo em Santa Branca.
que no sistema público de saúde, e às vezes também até no sistema particular de saúde, principalmente no público, pela necessidade, essas pessoas são extremamente carentes, muitas vezes um ouvido faz mais resultado que uma caixa de comprimido. Muito obrigado a vocês, espero que todos tenham gostado, né? E depois, se você quiser deixar no ar o meu blog, eu tenho um blog dentro do site que trata dessas dúvidas, tem textos bem interessantes para que as pessoas possam se dirigir a ela e levar uma vida melhor, sem dor, é o que todo mundo merece. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!